escrevendo o título aqui, Insta, tudo bem, não tem problema. Eu tô sabendo que você tá chamando os seguidores. Tô aqui, oi pessoal. Tô só ajeitando aqui e aguardando a Paula, que é a psicóloga convidada de hoje. Ela já tá entrando. Hoje a gente vai falar sobre, continuando a série de autocuidado integral sistêmico, com referência ao modelo quântico, né? Que é o modelo que eu uso como base do meu trabalho, para a gente identificar as nossas saúdes e como é que a gente se cuida integralmente. E a Paula tá chegando. E hoje a gente saúde mental, psicóloga Paula, e a gente vai falar sobre a importância disso. Ela tá entrando aqui, pessoal. Oiê! Eu ouço a Paula, mas a gente não vê. Oi, eu acho que a câmera, a imagem deve estar conectando. Ah, agora sim. Tudo Tudo bem, bem? tudo bem, Paulinha? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem, Que, tudo fluindo. que Tá me maravilha. ouvindo bem Eu tô. E você? também? Tô te ouvindo, tô te vendo bem. Maravilha. A gente estava com alguns convidados, mas acho que eles se foram, não tem problema, porque essa live vai ficar gravada, como sempre. É, Então, sempre é bom a gente ter esses conteúdos aqui, né? Eu tava com saudade de fazer live com você. também, também. A gente entra numa coisa de live. Oi, voltei. Eu tirei do meu Wi-Fi. Desculpa, fala de Ah, novo. tá. Não, eu disse que a gente faz as lives, aí depois a gente se atropela no trabalho, a gente tem que dar uma pausa nas lives. Enfim, vamos assim, né? Na verdade, as lives elas viraram rotina minha, então eu não parei. Mas É a uma gente delícia. É é, viciante. é viciante. E eu acho que é uma maneira da gente, primeiro, transbordar o que a gente vive, o que a gente sabe, o que a gente vai adquirindo de conhecimento ali na nossa experiência, tanto pessoal quanto da nossa atividade profissional. E também da gente aprender, né? E deixar um conteúdo aqui que seja uma palavra, que seja alguma coisa técnica, enfim, e a gente se conectar aí dessa forma, né? Que é a nova forma de a gente se conectar. Exato. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, deixa eu só Eu te amei. apresentar por que que eu te chamei para as pessoas que estão entrando aqui. Eu não sei se as pessoas também me conhecem. Eu sou a Luana, eu sou filha do Zé Luiz e da Ana. Eu hoje estou terapeuta integrativa e estou num grupo em colaboração com a Paula, do Resiliência Humana, Resiliência 155. Foi ali que a gente se conheceu, né? E a gente teve uma conexão, eu pelo menos, de admiração, enfim, de história de vida. E como eu estou trabalhando agora com autocuidado integral sistêmico, que envolvem algumas saúdes, e uma das saúdes é a saúde mental, que está relacionada com as nossas emoções e pensamentos, e eu não podia deixar de chamar a Paula para falar sobre esse assunto comigo, que é psicóloga, e agora eu passo a palavra para você se apresentar, minha amiga.
Obrigada, Lu. Digo mesmo, né? A conexão não precisa de anos de amizade, né? A gente já sente assim de cara, né? Então, a luz que conecta, a sua luz conectou com a minha e fluiu e foi muito bacana. Eu sou psicóloga, né? Sou psicoterapeuta, formada aí há 15 anos nessa missão de colaborar, né, com a saúde mental das pessoas, com a minha, porque eu sempre, né, estamos em busca do autoconhecimento, do crescimento, do amadurecimento emocional para a vida. Então, passamos por fases, né? E a gente nunca sabe tudo, né, Lu? A gente, pobre coitado daquele que acha que já está num nível superior aí da inteligência emocional, né? A vida sempre nos mostra o novo, que é, por exemplo, essa situação agora que nós estamos vivenciando, né? Eu, como psicóloga, nunca tinha atendido tanta gente online, né? Eu era uma das que achava assim, não sei se funciona, se dá certo. E graças a Deus, assim, estamos tendo resultados bons com os pacientes, a coisa está fluindo, está muito delicioso. Que Então, eu bom. sou psicóloga, a formação de base cognitiva comportamental e de alguns anos estudando, né, as terapias sistêmicas, constelações familiares, educação sistêmica, entrando nesse mundo também que é maravilhoso. Enfim, amo a humanidade, né? Amo conhecer, amo entender mais e eu acho que hoje você vai falar de um tema aí super importante, né? Que são as sete inteligências, né? E que nós precisamos olhar para todas elas e às vezes a gente não entende porque tem uma desconectada e quando tem alguma coisinha fora do lugar, as outras despencam. Então, é muito importante a gente alinhar todas elas, né? Então, eu vou falar um pouquinho da inteligência emocional, mas antes eu queria que você explicasse, né, Lu, para as pessoas que estão aí, que vão assistir a nossa live depois, o que que é isso? É, Que novidade é essa? Que fala é? que fala é essa, né? Pois é, e eu agradeço de você estar aqui comigo falando sobre esse tema que você tem tanta experiência, né? Tanto com adultos quanto com crianças, porque Sim, a gente começa a desenvolver as nossas saúdes desde que a gente é concebido, né? Aliás, independente da crença, desde antes da gente ser concebido, a gente já começa ali com as nossas saúdes, né? Já vinda dos nossos papai e mamãe. E eu venho trabalhando muito com isso, com o cuidado integral, com o nosso autocuidado integral. Porque o que eu percebo, o que eu percebi em mim e que fez muita diferença na transformação da minha vida, que eu venho me autocurando, me autoconhecendo, é justamente entender do que eu sou composta, né? O que me compõe? Porque vira e mexe eu ficava assim, não, mas pô, eu tô trabalhando tanto a minha parte sistêmica, a minha parte mental, mas tem alguma coisa que ainda eu tenho alguns sintomas físicos, tem alguma coisa ainda que não vai. Aí você vai buscar, e você vai buscar, enfim. E quando eu fui apresentada com Deucidência ao modelo quântico do homem, que foi desenvolvido pelo físico quântico Amit Goswami, para mim, a hora que eu vi aquela imagem que eu venho postando aí no Instagram, para mim foi assim, tipo, foi a ilustração mais didática sobre o que eu estava presenciando na minha vida e me fez muito sentido, né? E aí eu olhar aquilo, porque o que tem nesse modelo? Ele identifica com base científica, de estudos, tudo, que nós somos compostos por 7 saúdes, basicamente, que vai na física, metabólica, vital, mental, sistêmica, supramental e espiritual. E essas saúdes, essas 7 saúdes é que compõem a gente como ser integral. E a gente, para a gente estar saudável, a gente precisa estar com todas essas saúdes cuidadas simultaneamente, paralelamente, com atividades técnicas e zelo e amor igualmente para cada uma. E quando a gente adoece, quando a gente tem algum sintoma, seja ele físico ou mental, é porque alguma ou mais de uma dessas saúdes
estão esquecidas, ou a gente teve aí alguma disfunção que a gente não percebeu. E quando a gente tem sintoma físico, significa que todas elas adoeceram de alguma forma, né? Tiveram algum distúrbio, seja temporário, seja crônico. Então, por isso eu estou trazendo essas saúdes dessa forma, separadas, mas integrando de qual é a importância de cada uma, para a gente ir agora entendendo por que elas são tão importantes e por que é importante cuidar delas. E, claro, trazendo especialistas da área, quando a gente não consegue fazer o autocuidado com autonomia, que podem trazer isso para a gente, como você está trazendo agora aqui a saúde mental. Então, é por isso que eu estou chamando aí esses profissionais tão incríveis e a Paula na psicologia, na psicoterapia, que faz esse trabalho tão importante. Sim. E aí, Paulinha, aqui que eu queria que você começasse a falar para a gente, se você topar, de falar qual é a importância das emoções e dos nossos pensamentos e que efeitos eles têm na nossa vida. Sim. Primeiro que eu penso que para algumas pessoas, né, eu tenho que trabalhar um pouquinho dessa parte da psicoeducação, né, Lu? Porque as pessoas, às vezes, elas não sabem diferenciar o que é um pensamento, o que é uma emoção e o que é um comportamento, né? Então já parte daí a dificuldade do ser humano de administrar essa tal da saúde mental, né, e de como cuidar disso. Acho que dentro do que você falou, é importante falar que uma coisa está sempre ligada à outra, o espiritual, mental, a saúde física, não tem como, né, separar essas áreas, né? Mas falando da saúde mental, é importante que a gente entenda primeiro o que é um pensamento, de onde vêm os pensamentos, né? E depois o que gera essa emoção e depois como é que eu me comporto de acordo com aquele pensamento. Então, primeiro de tudo isso, os pensamentos, né? Então, assim, nós entendemos na psicologia, tem um estudo da psicologia cognitiva comportamental, que entende assim, ó, que nós temos um miolinho que formou lá da infância, que nós chamamos de crença, uma crença central, que nós chamamos desse miolinho. E tudo que nós vamos recebendo da vida, inclusive de ancestralidade, família, religião, cultura, o seu ambiente familiar, o seu ambiente cultural, o seu ambiente social, tudo isso fica ali internalizado nesse miolinho. E a partir daí eu começo a interpretar a vida. A partir daí, tudo vai sendo filtrado por essa crença. Tudo que ficou ali dentro, né? Perfeito. E aí, aquilo que eu recebi dos meus pais, aquilo que eu recebi dos meus avós, dos meus bisavós, as coisas que eu nem faço ideia, estão ali, né, na minha memória. E a partir dali eu começo a entender e interpretar a vida. Então, por isso que nós já entendemos assim, às vezes coisas que é certa para mim, não é certa para o outro, né? Então, às vezes, eu dou muito esse exemplo no consultório, que o casal que se conhece, o rapaz, o moço, ele acha que ele tem que abrir o vidro do carro para a moça todas as vezes que eles forem passear. Mas a moça, ela cresceu com o papai dela fechando o vidro para proteger a mamãe do vento. Então, o que ele faz para beneficiar ela, ela interpreta que ele não está agindo de maneira adequada e com cuidado com ela, porque ela interpretou isso de acordo com o que ela formou ali de crença. E a partir dali, Lu, sai pensamentos. E o que são esses pensamentos? Então, sempre ligados a esse miolinho, a essa crença, né? Então, ela pensa assim, ele não está me tratando do jeito que eu mereço ser tratada, por exemplo, né? E desse pensamento surge o quê? Uma emoção, né? E aí essa emoção provavelmente é uma emoção o quê? De tristeza, né? Ela sente ali uma angústia, uma tristeza e tudo mais. O que é o comportamento dela? Um comportamento típico das mulheres. Cruza as pernas,
olha para cima, né? E não sai aquele sorriso verdadeiro, né? Sai um sorriso falso, uma coisa totalmente desconectada. Porque Ou, ela tem ou aquele. até uma indireta, ou até uma briga, ou até Isso, a qualquer. fala, né? Assim, você não tem noção mesmo. E o cara tá ali fazendo o melhor, ele não entende, né? Já tem, assim, um conflito dos homens entender o que as mulheres pensam, e tem muito estudo sobre isso, porque de fato a gente tem uma linha de raciocínio diferente. Então já começa essa desconexão aí. Né? E dentro dessas memórias, né? Então, assim, não só esse exemplo, mas às vezes eu entro num lugar e me sinto desconfortável. Às vezes eu sinto assim aquele famoso ou nó na garganta, que nós damos nomes, né? Os nomes do fisiológico a gente dá para as emoções, o famoso nó na garganta, buraco no estômago. Então eu estou num lugar, por quê? Porque ali naquela sala, naquele ambiente, tem um papel de parede que me lembrou a casa da minha avó. E aí, a casa da minha avó, eu tinha ali uma sensação de desconforto, porque todas as vezes que eu estava na minha avó, a minha mãe me deixava lá para ir trabalhar e eu me sentia abandonada, por exemplo. Então, esses pensamentos, eles podem ser funcionais e podem ser disfuncionais. Porque o que eu entendo que é um pensamento funcional? Ele me traz para a realidade, ele é realista, ele é flexível, é um pensamento que eu sempre penso em bom fim, em coisas boas lá na frente, né? E o pensamento, quando ele é disfuncional, além dele causar esse desconforto nas emoções, que daí parte da tristeza, da raiva, da angústia, Do entre medo, outros, da do alegria, né? medo, Que são exatamente. as emoções primárias, né? Exatamente. Então, aquele desconforto das emoções me causa um comportamento que é eu realmente querer ir embora daquele lugar, ou eu ir embora daquele lugar, ou eu tratar a pessoa que está do meu lado não tão bem quanto deveria, né? E eu dou uma resposta atravessada para o meu namorado, para o meu marido, para a pessoa que está ali perto. Então, eu me comportei de acordo com aquele pensamento. Esses pensamentos, Lu, normalmente nós chamamos de pensamentos automáticos porque eles passam muito rápido. Normalmente nós percebemos só a sensação de desconforto, mas eu não sei o que que passou E a gente não ali. sabe nem de onde vem, né? Não sei de onde vem. Eu tô aqui, eu vi o papel de parede, eu senti uma coisa no meu estômago, eu senti falta de ar, as sensações físicas também, né? Falta de ar, ataque cardíaco. O coração acelera, a boca fica seca, eu começo a tremer e eu não estou conseguindo entender por que que eu estou me sentindo assim, né? Será que é a água que eu estou tomando é que está me trazendo esse desconforto, né? Ou Será será que que é teve alguém alguma que tá coisa? com mal olhado para mim? Será que é tudo, Isso, né? a macumba, a energia e tudo mais, né? Tem também, mas a gente não pode deixar de pensar das coisas que tem daqui de dentro para fora, não só de fora para dentro. Então, tem todas essas influências. Eu acho que dentro dessas sete visões aí que você trouxe, você vai falar um pouquinho disso. Mas dessa parte das emoções e dos comportamentos, então assim, e aí, o que é a intenção de quando você conhece, quando você entende, quando você acessa esse miolinho, quando você começa a entender que você faz constelações, que você faz terapia, que você entende a sua família, que você entende que você está fora do lugar, você está pegando, tomando alguma coisa que não é tua, fazendo um papel que não é teu, enfim, está em desequilíbrio, quando você começa a entender isso, fica mais fácil de você acessar esses pensamentos automáticos, né? E aí você começa a falar assim, o que é que está passando pela minha cabeça agora, né? Então eu vou numa entrevista de emprego, e eu já chego lá com a minha postura diferente, porque no meu pensamento, na minha crença, está dizendo assim, ó, meu pai sempre batalhou muito e foi muito difícil a vida profissional. Então, quando eu vou numa entrevista de emprego, que era aquilo que eu mais queria que acontecesse, a minha postura, o meu comportamento e a minha emoção vai de angústia, vai presa. Porque no meu pensamento tá passando assim, vai ser difícil, eu não vou conseguir, porque lá internalizado, lá atrás disso, tem a crença de que eu sou um fracasso. Pesado, né? E Mas é inconsciente, né? E isso que eu acho que é o maior desafio, assim, porque esses pensamentos muitas vezes são inconscientes. E aí, quando a gente começa a falar sobre eles, muitas das vezes
a pessoa até estranha, porque ela não tem consciência daquilo, mas a Não. gente percebe pelo efeito, né? Exato. Na cognitiva, nós chamamos de pensamentos encobertos, né? Porque essa parte da inconsciência, já mais numa linha psicanalítica, né? As instâncias de Freud e tudo mais. Então, na cognitiva, a gente chama de pensamento encoberto, que nós entendemos que existe uma forma mais simples de acessá-los, essa, esses pensamentos, né? Porque quando a gente fala também que é inconsciente, dá aquela sensação assim que eu nunca vou conseguir acessar e que eu não vou ter o controle disso. E quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender, que você faz lá os registros das suas memórias anteriores, que você acessa um pouquinho o contato com a tua mãe, com o teu pai, com o teu avô, com o teu bisavô, começa a vir isso. E aí você começa a entender. Então, aí, o que que você faz? Você começa a transformar esses pensamentos negativos, disfuncionais, em pensamentos realistas, em pensamentos assim. Porque normalmente aí a gente vai para o quê? Para o lado da catástrofe, né? Tudo vai ser ruim, e aí já gera aquele desconforto e já gera aquela sensação. Então, se eu estou lá na entrevista de emprego com essa crença limitada ali de fracasso, os meus pensamentos serão ruins, o meu comportamento vai ser ruim e a minha emoção. Então, eu vou me comportar de que forma ali? A minha postura vai ser assim. Na hora que eu vou cumprimentar o entrevistador, eu vou cumprimentar ele com a mãozinha mais fraquinha. O meu tom de voz já não vai ser, né, de forma firme. E aí eu não vou passar na entrevista. E aí eu vou dizer o quê? Tá vendo? Eu vou confirmar aquilo que eu já sabia. Eu era um fracasso mesmo, eu não vou conseguir. Olha que triste isso, pesado, mas é uma realidade de todos nós. E aí causa o quê? O corpo começa a somatizar todas essas dores emocionais, todos esses pensamentos disfuncionais e catastróficos, o corpo começa a somar. E aí começa a virar doença, né? E aí você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não sei se eu fui clara, mas eu acho que só para vocês entenderem um pouquinho de como é que a gente enxerga aí essa questão. Não, e super, super claro, porque é justamente isso, assim. Você trouxe já até informações de saúdes acima da mental que a gente fala, que é a sistêmica, por exemplo, a espiritual, a supramental, né? Acima no sentido, elas são mais externas, são mais sutis, né? No nosso, aqui falando no nosso indivíduo, começando pela matéria. E é interessante porque isso vem, a gente traz das outras saúdes e isso vai desencadeando uma cascata, né, de efeitos, tanto positivos quanto não positivos. E, e, e eu falo, Paulinha, e eu acho que, e eu queria saber de você, qual que é o maior desafio quando você tem as pessoas que estão percebendo efeitos na sua vida, decorrentes a esses pensamentos que geram emoções. Porque um dos meus maiores desafios quando eu trabalho nessa saúde, em terapia, é primeiro que a pessoa consiga perceber a responsabilidade dela. Ela enxergar que ela primeiro precisa concordar que ela é autorresponsável por aquilo. Que aquelas crenças, que esse miolinho que você falou, estão ali, que estão gerando esses pensamentos e essas emoções. E enquanto ela não conseguir querer acessar ou assumir para ela, assim, bem profundo, sinceramente, o que está ali dentro dela, da alma dela, daqui, do coração dela, a gente não consegue perceber de fato e aí ressignificando e trazendo outras percepções de pensamento e emoção. Me conta um pouquinho. Primeiro que é isso mesmo que você falou. Nós, seres humanos, temos a tendência de jogar a responsabilidade no outro, né? Assim, inconsciente na forma de dizer também, mas não é que eu quero julgar, é mais fácil, é o meu visual que eu consigo ver. Então, voltando no exemplo da entrevista de emprego, eu também não tenho isso tão claro. Então, eu vou dizer, o entrevistador era um chato. Ele deu atenção para o outro cara, porque no mínimo o outro cara, porque ele era mais novo, porque era mais jovem que eu. E aí a gente começa a jogar a responsabilidade para as outras pessoas, para a vida, para a sorte, né? Para a teoria da conspiração.
Coração, exatamente. Então, infelizmente, às vezes a gente precisa chegar num estado de doença, um adoecimento, né, da alma, um adoecimento do corpo, para que a gente comece a falar assim, peraí, eu preciso sair desse lugar que eu tô, preciso sair dessa doença. Então, para sair da doença, eu vou ter que estudar. E a gente só controla aquilo que a gente melhor, aquilo que a gente conhece, né? Eu estou aprendendo ainda a fazer lives, né? Mas eu comecei a fuçar nisso e eu comecei a entender melhor as coisas. Inclusive, gente, fala aí um oi pra gente, manda coração, como o Anquisa sempre fala, pra gente não achar que só estamos nós duas aqui falando, né, Lu? E se vocês também acharem que essa live tá interessante, que pode ajudar outras pessoas também, Compartilha aí compartilha no no aviãozinho. aviãozinho. Isso. Eu vi que tem uma galera aí que eu amo, meu filho, minha mãe, meu namorado, tá todo mundo aí. Tá todo mundo Então, aí. assim, Tem uma pergunta, mas termina e esse, tem os pacientes também. Pacientes queridas também estão aí que eu vi. Então, Lu, quando a gente sai desse lugar de culpar o outro, o mundo, o planeta, enfim, né? E a gente coloca assim como nós somos co-criadores daquilo que acontece com a nossa vida, né? A força disso, a força que eu tenho de ressignificar uma história para o lado positivo, como também trazê-la para o negativo, que é aquela famosa frase, ó céus, ó vida, né? Que eu fico ali reclamando e tudo mais. Então, quando eu percebo que parte de mim, quando eu percebo que eu tenho esse poder de mudança, hoje eu falei muito com os pacientes sobre isso, que eles não têm ideia, às vezes, né, de que você, ei, mas tá desconfortável aí? Muda. Você pode sair daí, sabia? Que é aquela imagem do cactus, né? Que você tá, a pessoa tá agarrada no cactus e aí ela fala assim, tá doendo. E aí alguém diz, solta. E aí você solta e você vai viver. Então, quando você começa, às vezes, infelizmente, precisa chegar aquela coisa do e não vai pelo amor, mas vai pela dor, porque tá doendo demais. Então eu começo a querer mudar aquilo que tá acontecendo comigo. Ou alguém percebe, fala, cara, você tá muito chato, você tá muito negativo, você tá muito para baixo, você tá. E aí essa pessoa para e fala, realmente, eu preciso ver, eu preciso olhar o que é que eu posso fazer daqui do meu lugar para mudar e para melhorar isso, da minha parte, o que é que eu posso fazer para mudar a minha vida e a minha história. Então, isso é possível quando tem esse reconhecimento, quando eu me conecto com isso, quando eu aceito, e aí parte também de você começa a aceitar primeiro quem você é, né? Ah, eu sou assim porque o meu bisavô. Não, para aí, É assim que você né? nasceu, né? Então você aceita o que você é, o que você recebeu, toma o que é teu para você e olha o que que você tem. Aí quando você olha o que você tem, aí você consegue ver o que que você quer mudar, o que que você precisa mudar, o que que você precisa melhorar. E aí, trabalhando, primeiro a gente começa a trabalhar o quê? Observando o que já foi. Nessa situação, como é que você estava? O que que aconteceu? O que que você sentiu? Ai, doutora, eu senti um aperto no meu peito tão grande quando eu disse isso para minha filha, né? O que que você estava pensando na hora? E aí você começa a trabalhar primeiro olhando para trás mesmo, para você começar a entender os seus movimentos, as suas emoções, o que que você pensou, o que que passou pela sua cabeça. E aí depois a gente volta também para esse lugar e fala assim, tá, se fosse hoje, entendendo como você está entendendo, o que é que você teria feito de diferente, né? Então, que parte que você poderia ter sido mais assertiva quando você fez uma crítica para alguém, quando você culpou a você mesma, o que é que você poderia ter feito? E aí a pessoa começa a reavaliar a vida dela, e isso que nós chamamos de ressignificação. Você começa a ressignificar aqui, você pode, não é que você vai olhar para trás, mas você vai olhar assim, tranquilo. Essa é a minha história. Foi difícil, foi dura, mas foi o jeito que eu fiz e o jeito que eu sabia fazer, né? E aí você vai tomando aquilo para você, só que você vai começar também a se conectar com uma nova proposta lá na frente, com um novo caminho que você vai abrindo com as suas próprias mãos. E eu não tô aqui dizendo para ninguém que é fácil. É trabalhoso, dói, os pacientes choram, reclamam, né? Mas vai, Pegue na porque mão e leve até lá, né? exato. E aí eu falo, pega você na sua mãozinha e vai te levando para um lugar melhor, porque isso tudo é possível.
Tem uma pergunta aqui da Kissila, que inclusive ela é minha cliente. Como decidir se é certo ou errado continuar com esses padrões, imagino que familiares, ela queria dizer. Como decidir se essa. Primeiro que assim, certo ou errado. Primeiro que tem que estar para saber se não é certo ou errado, mas é que deve ter algum incômodo, né? Porque não existe certo e errado, é do jeito que é, né? Mas às vezes está incomodando, tá doendo em algum lugar? Tá doendo na tua emoção? Tá doendo aonde? Né? O coração tá apertado quando você pensa sobre isso? O que é que você tá pensando sobre isso? Tá te dando dor de cabeça? Tá te dando dor nas vistas? Tá te dando algum desconforto em alguma área do seu corpo, né? Você não tá conseguindo se concentrar nas coisas que você precisa porque você tá presa nisso? Então aí sim, não é porque é certo e errado, mas é porque aí tem alguma coisa que tá incomodando, significa que você tá carregando algo ali que você precisa deixar, que você precisa olhar e que você precisa entender, né, Lu? Exatamente. E eu falo muito que é justamente isso, não tem certo e errado. Mas alguns padrões, eles vêm sido trazidos através das nossas gerações de trás, porque ali, naquela realidade, naquele contexto, precisou ser assim. E muitas vezes, quando a gente nasce nessa geração, né, as gerações subsequentes, o contexto e a realidade são diferentes. E aí, aquele padrão pode ser que não se encaixe integralmente nesse novo contexto. E aí a gente percebe um certo desconforto, porque fazer daquela forma exatamente igual, aqui já não funciona tão bem. E esse é o movimento de evolução da nossa espécie de ser humano. É a gente desobedecer um pouquinho esses padrões, porque nesse contexto atual, a gente pode e precisa fazer um pouquinho diferente. E a gente fala que o certo e errado, na verdade, é a sensação de pertencimento que a gente fica com aquela família. Poxa, mas se eu desobedecer esses padrões que a minha família vem trazendo, é errado. E eles não vão gostar mais de mim, eu não vou mais pertencer a essa família. E, na verdade, é o como a gente vai fazer essa desobediência, é o como a gente vai fazer essa pequena alteração, ajuste desses padrões para que eles se encaixem agora nesse contexto atual, nessa nossa realidade, com muito amor e respeito, porque foi assim até então e foram esses padrões que trouxeram a gente até aqui, Exato. né, E Paulinha? agradecer, né? E honrar esse passado, que a gente fala muito disso na sistêmica, de honrar esse passado, agradecer, mas assim, agora, daqui para frente, vai ser do meu jeito, né? O jeito que eu vou construir. Então, porque eu não estou julgando o que está errado, a gente vê isso muito nas mamães. Né? Elas criticam as suas mães porque elas entenderam que a criação, que a educação delas não foi boa, e aí elas querem fazer diferente, né, do que a mamãe dela fez. Só que aí ela vai numa linha de julgamento, ela vai numa linha de que eu vou ser melhor, ela vai numa linha de que estava tudo errado até agora e agora que eu vou fazer o certo. E aí é onde ela dá com os burros na água porque não consegue, né? Ela fica mais presa a isso e aí sabe aquela coisa, eu quero ser melhor que você, então eu vou lá e faço coisa e eu saio mil vezes pior do que estava. E aí começa a fazer exatamente igual, né? Ou então faz exatamente, ou igual ou pior, não tem outra escapatória, né? Por quê? Porque a Mas não é que gente ela não seja capaz, é porque ela vai numa linha de julgamento, porque ela vai numa linha de não honrar aquilo que foi, porque do jeito que foi é do jeito que tinha que ser. Era assim que a minha mamãe conseguia fazer. Era o jeito que ela sabia fazer, era o jeito que ela podia fazer, que ela conseguia fazer, né? Então agora eu vou fazer daqui do meu jeito, agradecendo o jeito dela, agradecendo como foi, mas eu vou mudar isso. E aí, aos pouquinhos, eu vou ressignificando, eu vou olhando para mim, eu vou olhando para minha força, eu tomo até mesmo a força, né, dos meus papais e vou seguindo do jeito que eu acredito que seja o melhor para mim. E é interessante a gente falar nisso, né, Paulinha? Porque
como a gente interpretou antes de ter essa consciência mais honrosa e amorosa, né, mais empática com quem veio antes de nós, isso tudo traz naquelas crenças, naquele miolinho que você falou, pensamentos que geram emoções. E são esses pensamentos e emoções baseados no que a gente interpretou nessa caixinha aí, nesse miolinho que a gente foi criando lá atrás, que traz alguns efeitos possivelmente não muito agradáveis, né? Ou não também. E aí, quando a gente vai buscar ajuda, ou tá percebendo que a nossa vida tá um pouquinho empacada, ou tá pesado demais. Mas isso tudo são pensamentos e emoções que foram gerados dali. E quando você fala do ressignificar, é justamente isso. É a gente subir uma saúde acima, que eu falo, né? Mais externa, que é essa sistêmica, quando a gente está falando nesse quesito, né? E aí olhar por um outro ângulo, que possivelmente quando a gente expande a nossa consciência, e aí eu tô falando da minha saúde supramental, da gente sair do nosso caminho de pensamento que a gente está habituado e fazer outros caminhos de pensamentos para a gente olhar por uma esfera que a gente não tinha olhado, e aí a gente ir identificando esses padrões como padrões que foram do jeito que foram e concordar e agradecer por ter sido desse jeito, porque só assim a gente chegou até aqui, para que essas emoções e pensamentos comecem a serem transformados em outros tipos de emoções e pensamentos que agora sim eu consigo ir para a vida com mais alegria, felicidade, enfim, né, Paulinha? Eu acho que é mais ou menos isso, né? E a mente, Lu, acontece com muitas pessoas assim, ó. Elas entram elas entendem isso, aí elas vão lá, então é por isso que eu pensava assim, então eu estava repetindo um padrão, né? É por isso que eu sentia isso, por isso que eu tinha essa angústia, o friozinho na barriga, aquela coisa toda. E aí, ok, Paula, entendi. Então, a partir de hoje, né, eu vou começar a mudar, né? Eu vou começar a interpretar a minha vida dessa forma. Obrigada, viu? Ó, valeu e tal. Só que nós temos o famoso boicote, né, Lu? Que aí eu já sei de tudo, ó, constelei, fiz terapia, fiz um trabalho com a Lu de essências, né? E a Lu fez uma terapia integrativa e tal, e tá tudo maravilhoso. Mas a mente, ela tem uma tendência aí no boicote de novo, você volta para aquele padrão, né? Que você já sabe que não. E aí traz mais desconforto ainda, porque tem a consciência. Que agora eu já sei porque eu tô aqui. Agora eu já sei que isso aqui, mas é mais fácil. Eu costumo dizer assim, que é mais fácil você voltar para aquele lugar, porque aquele lugar, por mais que tinha lá o seu lado difícil, mas é o lugar que você sabia. É a zona de É, o conforto, lugar, né? é a zona de conforto, né? Então, nadar dá muito trabalho, porque você fica ali boiando. Então, é um exercício, aí entra um pouquinho da Orar e programação vigiar, né, neurolinguística. Paulinha? Vigiar, orar e vigiar, como diz a Bíblia, porque é um exercício que você precisa estar ali atento a tudo isso, e aí entra, né, toda uma questão de rotina, de você mudar. Quando a gente quer mudar os pensamentos, a gente precisa mudar os hábitos, a gente precisa mudar. Então, às vezes, eu quero mudar o jeito como eu penso sobre a minha vida no trabalho. Eu começo a mudar pelo caminho que eu vou para o trabalho, eu mudo o que eu como no trabalho, eu mudo a minha maneira de se vestir no trabalho. Então, assim, eu posso fazer várias coisas que vão dando pequenos significados para aquela mudança que eu preciso que aconteça. Porque eu já entendi tudo isso, mas a tendência do ser humano é a gente voltar para aquele padrão ali que estava mais fácil, porque eu vi 30 anos. Doutora, eu tô há 30 anos assim. Você acha que vai encontrar comigo 10 vezes e vai ser, né? Então, assim, primeiro precisa querer mudar de trabalho, né? Primeiro a autorresponsabilidade, depois querer, né? Querer, né? Os pacientes falam assim para mim. Ah, eu não consigo. Eu falo, não consegue, não, não quer. Porque Porque agora você todos já nós sabe. somos capazes. Todos. Exato. Então, a programação, a sua fala, a força da sua fala, né? Então, precisa estar alinhado o que você pensa, com o que você fala, com o que você sente, com o que você se comporta,
né? Porque eu tô sabendo de tudo isso. Eu tô trabalhando assim, bonitinho. Mas aí eu fui lá e tomei o café que me levou à vontade de comer o pãozinho, que me levou e aí aquilo que eu estava trabalhando para pensar magro, para emagrecer, para então assim, tudo isso vai tendo um resultado disfuncional aí no teu corpo, na tua saúde mental, física, emocional, Exato. espiritual. E é isso que eu venho propondo de trabalho com os meus clientes, porque é isso que eu venho fazendo comigo. Porque é justamente isso que você falou. A gente passou muitos anos até a gente começar a criar consciência, estando numa postura. E a gente transformar essa postura numa outra postura é, é exercitar todos os dias. Por exemplo, quem quer ter músculo sarado ali, não vai na musculação uma vez só. Uma vez já querer um resultado, né? Não, e fica indo. E se não continuar indo, e se parar, a hora que conquistar o músculo sarado, a hora que parar a musculação, vai de novo ficar flácido. Então, é um exercício eterno de observação, de autopercepção. E aí eu falo muito isso. Sai do querer entender. Ah, eu entendi aqui. Não, é aqui e na vida, na prática, todo dia. É exercitar, é observar, se auto-perceber, perceber seu corpo. E aí, quando a gente chega nessa consciência de todas as saúdes, do que causou ali vários distúrbios, e a gente tem a consciência agora de como é que a gente pode caminhar mais leve e feliz, o trabalho agora é autocuidar e cuidar dessas saúdes agora como prevenção. Então, não é porque você já teve consciência e já trabalhou qualquer coisa ali que você vai parar. Por exemplo, muitos pacientes que já estavam, que eu já tinha dado alta e tudo mais, voltaram a me procurar por quê? Ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava mudar toda a rotina, ninguém esperava isso. Então a vida ela vai trazendo novos desafios. É Exato. videogame. Passa uma fase, comemora, e aí vem uma mais difícil, e aí você tem que aprender de novo. Estamos sempre aprendendo, né, Lu? É. E é isso, assim, até aqui, se ela tá falando, né? Cansativo. Mas se a gente quer fazer algo por nós, a gente tem que trabalhar nisso. Ninguém enriquece santa inocência de achar que alguém ficou rico porque ninguém trabalhou para chegar lá. Santa inocência de achar que quem é saradão, fisiculturista, não trabalhou muito para chegar lá. Santa inocência tem muito trabalho pela frente. Só que quando a gente enxerga, isso é a minha percepção, quando eu enxergo isso como um cuidado que eu estou tendo por mim, por amor próprio a mim mesma, isso já não é um trabalho. Isso vira uma diversão. Eu vivo. Porque assim, quando a gente se ama, a gente não permite mais esses maus tratos que a gente mesmo faz com a gente, né? Quando a gente se ama, a gente fica ali alinhado com isso. Então, assim, peraí, que é isso aqui que tá pegando? Não vou sentir isso mais, não, vou ver já, né? Então, você fica ali meio que antenado, porque você não quer mais sofrer, porque você não quer mais passar por aquilo. Quem já teve depressão, quem já teve alguma doença emocional, ou até mesmo as doenças físicas, né? Sabe que não quer mais voltar lá, né? Então, a gente fica mais atento, mais alerta a isso. Dá trabalho, mas quer mais trabalho do que você desperdiçar uma vida toda, né? E aí você olhar e falar assim, nossa, cara, olha o tempo que eu perdi, me remoendo, alimentando coisas ruins, negativas e tudo mais. Isso sim é que dá trabalho. Isso sim é que a gente tem que ter medo de viver e de passar, né? O Então, arrependimento vale de não nada. ter passado por esse trabalho, né? Lá no Exato. último suspiro, quantas pessoas eu já ouvi dizer que no último suspiro falou, poxa, por que que eu não fiz Se isso? Por que que eu Aí deixei? entra o se, né? Ai, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse vivido, né? E aí depois fica à E aí não tarde. dá mais. E outra também, né, Paulinha? Quando a gente tá
no movimento de cura, esse início de processo, né, de autocura, ele dá mais trabalho do que a manutenção do autoconhecimento, da autocura, porque daí você está na prevenção, na manutenção daquilo, e aquilo e aí aquilo vira assim a sua zona de conforto. E aí vem a vida e traz uma pandemia. E é isso que dá graça também, sabe? Porque eu acho que a vida, ela é movimento, né? Ela pulsa. Se a gente for observar, eu tenho um amigo xamã, que a Carol que tá aqui até na live, ele fala muito assim, se a gente parar 5 minutos e ficar olhando para a grama, parado ali, ficar 5 minutos olhando na grama, a gente vê a terra pulsar. Isso é vida, a vida é movimento, ela é dinâmica, né? E por isso existem as estações, a gente está aqui nesse planeta dual, mas é isso, a gente se renova o tempo inteiro, a gente está num planeta de ciclos. Ciclos da lua, ciclos da mulher, fases, as estações são ciclos e ciclos e ciclos. E se a gente quer sempre ficar na mesma estação do ciclo, a gente não tem a possibilidade de evoluir nem como ser humano, nem como espírito, nem como família, né, de gerações, nem muito menos como espécie. Então, é um movimento, né? E a grande dificuldade disso, mas é porque nós estamos lá naquela crença de que, assim, a mamãe falou que eu tinha que namorar, estudar, namorar, casar, ter filho, ficar casado e morrer. E aí as coisas vão acontecendo na contramão disso, né? Porque a mamãe não falou, ó, você vai ali, você vai achar que é lá, mas aí é do outro lado, você vai ter que voltar, você vai ter que dar ré. Então, assim, eu não fui preparada para isso, né? A mamãe faz tudo bonitinho já, né? Para que eu tenha uma vidinha boa. Tô dando um exemplo, né? E aí eu começo a ver que não é bem assim. O primeiro dia de aula a professora gritou comigo, aí depois o meu amiguinho puxou meu cabelo, aí já começa a lidar com as dificuldades, né? E aí eu fico sempre tentando consertar sem entender. Você já tentou consertar uma coisa sem entender como é que ela funciona? Não dá certo. Aparentemente você conserta. Eu fiquei 2 semanas tentando consertar aqui a lâmpada do meu abajur aqui, o mau contato, enfim, mas eu não mexi, eu não abri ele. Eu ficava o quê? Batendo, né? Liga, aquela famosa, liga, tira da tomada, põe na tomada, liga, desliga. Não vai. Eu preciso entender, e eu não entendo, sou eletricista, eu não entendo disso. Então, ou eu dou para alguém, corrige para mim, conserta, aí ou eu vou lá e compro outro. Né? Porque eu ficar tentando consertar o que eu não conheço não dá certo. É o que a maioria das pessoas fazem. E aí entra a pulsão, que é agir por impulso, para ter um conforto imediato ali daquela emoção negativa que eu estou sentindo. Eu vou lá e compro um negócio sem pensar, ou eu vou lá e tomo uma decisão, saio do trabalho, faço alguma coisa, e aí isso só vai estendendo o meu problema. E você falando sobre essa questão das crenças que foram possivelmente que a gente cresceu acreditando nisso, né? Porque a mamãe e o papai queriam que a gente não visse, não sentisse as emoções e os desafios que eles tiveram, então prepararam todo um ambiente para que fosse mais fácil. E realmente é mais fácil. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, Paulinha, como é que as emoções e os pensamentos dos papais influenciam na vida da criança. Porque a gente, né? Porque a gente, eu vira e mexe, alguém me pergunta, mas eu posso constelar pelo meu filho? Ou eu posso levar meu filho para constelar, para fazer terapia? Bom, primeiro eu acho que talvez vamos começar por você, mamãe e papai. Normalmente, quando chega a criancinha no consultório, que a mamãe fala, doutora, olha, ele tá com essa dificuldade. Os culpados, mas sem culpas, né? Porque não é que fazem de propósito, são os pais, né? É o ambiente da criança. Não que não tenha, às vezes, né, uma predisposição, como nós falamos, que às vezes os pais não estão nem imaginando, mas isso vem lá de trás, né? Isso vem do tataravô. Mas normalmente ela desenvolve aquela coisa no ambiente que ela tá por conta. Que, lá na página Resiliência Kids, para quem segue lá, a gente coloca muito isso. Porque assim, a mamãe, se ela não tá feliz,
se ela tá ali presa em alguma coisa, em algum problema, se o relacionamento não tá bom, se a mamãe é negativa, se ela traz um peso, né, de que aquilo ai, como a vida é difícil, dinheiro não dá em árvore, como você vai ter que batalhar muito para você conseguir suas coisas, filho, porque olha como é difícil. Então a criança ela vai internalizando essa ideia. Ou então aquela mamãe que está sempre doente, aquela mamãe que toma muitos remédios, aquela mamãe que está sempre com dor de cabeça. É o papai que está sempre distante porque está trabalhando demais, porque tem que trabalhar demais, porque a vida é muito difícil, porque é tudo muito complicado. Então a criança ela vai absorvendo aquilo. Então ela cria aquele miolinho dela, dizendo que a vida é muito difícil, que dá tudo muito trabalho, que relacionamento não é fácil, porque olha, as minhas amigas, então a mamãe tem uma ação diferente do que ela fala. Ela fala para a criança não mentir, mas ela vai lá e diz para as amigas assim: "Então, gente, hoje eu não vou no compromisso porque eu estou trabalhando", mas na verdade ela está assistindo a novela. Então, porque ela não sabe dizer a verdade, aí a criança fica com aquilo. Então a criança ela é uma esponjinha. Ela vai absorvendo tudo isso. Aí ela chega no consultório com a queixa de que tá batendo nos amigos na escola. E a culpa é da escola. Deve ser a professora, né? Exato. Deve ser algum amigo aí que tá pegando no pé do meu filho. E aí você vai entender que tem algo ali que muitas vezes vem dos pais. Exatamente. E é importante isso, não para a gente não está trazendo, né, essa questão para a gente justificar o nosso, né, de novo, mas se eu sou mãe ou pai, quem está aqui assistindo, para pensar que as nossas emoções e os nossos pensamentos estão influenciando os nossos filhos. Assim como a gente foi influenciado lá, mas agora, como adulto, eu tenho condição e consciência para ir buscar algum recurso para que eu possa transformar essas emoções e pensamentos para uma vida mais leve, mais saudável. E aí eu sempre deixo a reflexão. O que é que você quer deixar como legado para gerações futuras? Seja para os seus filhos, ou caso não seja possível ter filhos, mas para quem ficou, quem está aqui, né? Eu costumo dizer que não é que mundo que você quer deixar para o seu filho, é que filho que você vai deixar para o mundo, né? Contrário. Exatamente isso, exatamente isso. Porque, na verdade, e aí eu trago muito para o que eu trabalho de cuidado integral, o mundo e a gente é a mesma coisa, porque o mundo foi criado pelo mesmo Criador que criou a gente. Então, que mundo que eu quero deixar para o meu filho e que filho que eu quero deixar para o mundo, porque é uma simbiose, a gente esquece que o planeta Terra é quem nos traz os recursos para que a gente tenha tudo isso, que a gente possa viver, né? Então, cuidar de tudo isso, como é que eu quero deixar, que mundo que eu quero deixar e que filhos, que gerações que eu quero deixar, que legado que eu quero deixar para esse mundo também, para que ele consiga sempre renovar os seus recursos para que todas as gerações consigam viver, né, ter alimentos, ter recursos, ter matéria-prima para fazer tudo o que é feito, tudo. Se celular foi feito de elementos químicos que vieram da natureza, então tudo é feito de matéria-prima do planeta Terra. Então, eu trago muito para o cuidado integral quando eu já finalizei o autocuidado integral, né? Quando a gente já integrou todas as saúdes. E aí eu começo a trazer o que está no nosso entorno. Né? E não dá nem pra gente olhar só para uma coisa, né? Falei de pensamento, emoção e tudo mais, mas como você falou no início, não dá pra gente olhar só para um lado. Eu tenho que olhar para a espiritualidade, eu tenho que olhar assim, eu não posso psicologizar tudo, achar que tudo resolve com constelação, né? Tem que olhar, você tem que fazer exame periódico, você tem que acompanhar. Então, assim, tem que tomar água, né? Tem muitas coisas aí que a gente precisa estar alinhado, porque senão não adianta também, né? Exatamente. E é bom você falar isso, a gente tem alguns poucos minutinhos, só para pegar esse gancho, né? A próxima live a gente vai falar sobre saúde metabólica e eu vou trazer uma nutricionista para falar sobre alimentação, como é que a alimentação pode ajudar, inclusive nas nossas emoções, que alimentos que podem ajudar quando a gente está ansioso. Influenciam demais.
Demais. Exatamente, como é que os alimentos acabam gerando outros sintomas e outras sensações. Então, é justamente isso, é a gente olhar para tudo, todos os nossos hábitos. E é simultâneo, como eu falo. Não tem como a gente não olhar para tudo, porque tudo influencia um em outro, né? Sim. Perfeito. É Paulinha, isso. a gente está com pouco tempo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita esses últimos 3 minutinhos que a gente tem. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, que esteve aqui, quem vai assistir, Sim. e especialmente você de ter vindo aqui falar desse tema que, para mim, é muito importante, é um dos temas extremamente importantes, e você trazendo essa experiência incrível aí que você tem pessoal e com você na sua Sim. profissão, né? Obrigada, obrigada. Somos apaixonadas, estamos conectadas com o nosso propósito, então a coisa flui, né, Lu? Exatamente. Gente, obrigada. Então, é Paulinha, um se você quiser prazer. deixar, mas Obrigada. eu deixei o Instagram da Paula para quem ainda não a segue, Psicóloga psicóloga Paula Paula. M. Então segue ela lá, ela coloca muito conteúdo lá, ela tem uma especialização e uma experiência com criança também bem legal. Obrigada. Ela é uma das terapeutas do Resiliência Kids também, e está com a gente no Resiliência 155 no grupo de terapeutas. Então, quem ainda não está lá seguindo ela e quem precisar da ajuda dela aí, com tanta experiência que ela trouxe também. Prazer. Se quiser mandar uma dúvida particular aí, alguma coisa, fiquem à vontade. Queria agradecer minha família que está sempre presente, sempre dá uma passadinha nas minhas lives, às vezes não fica, mas dá uma passada. Meus pacientes que eu estou vendo aí, agradecer todos. E Lu, é sempre um prazer. Chame sempre que quiser, que para mim é sempre um prazer poder dividir com você e com toda também a sua inteligência aí, todo a sua experiência. É sempre muito bom. A Lu faz um trabalho incrível também de aromas, que eu tenho acompanhado o seu Instagram. E aprendo muita coisa, tem muita coisa bacana. Outro dia você deu uma puta de uma aula de difusor, de coisas que eu falei, cara, ninguém nunca explicou assim, né? Então foi maravilhoso. Obrigada mesmo de coração, gratidão, obrigada a todos que acompanharam e que ainda vão assistir essa live que vai ficar gravadinha aqui no seu Instagram, certo? Certo. Obrigada, obrigada, gente, todo mundo. Paulinha, de novo, obrigada. E teremos Gratidão. mais. Vou chamar mais vezes, com Se Deus certeza. quiser. Amém. Tô aqui. Um Beijinho. beijo, beijo, Tchau, gente. adorei. Tchau. Tchau.